Bolsonaro não. O Bolsonaro é a porta do iceberg. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está no conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia, Rio. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Fernando Sérgio. Minha gente, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês, cumprimentando a cada um de vocês, agradecendo a enorme audiência que vocês nos dão. Muito obrigado. Alô, Márcio Kerbel. Alô, Elisângela Rodrigues. Elisângela Nunes Rodrigues. Alô, Diamante Negro Souza. Alô, doutor Hernani Sampaio. Hoje nós temos aqui, doutor Hernani, o doutor Cícero Munhoz, e vamos passar às mãos dele os remédios caríssimos que você tão gentilmente está doando, né? Para, obviamente, que esses remédios sejam para pessoas necessitadas, para pessoas carentes, tá bom? Um abraço. Alô, Elisângela Nunes Rodrigues. Alô, Messias de Oliveira. Alô, Ivan Vicente assistindo a gente. Olha, são tantos os amigos. Marco Silva lá nos Estados Unidos. Hoje, 2 horas antes, perto de 5 horas e 45 minutos, ele se comunicava, 5 horas de lá, ele se comunicava comigo. Era agora há pouco. Né? E eu até falei, olha, Marco, um abração para ti, liga para mim depois do programa, porque na hora do programa a gente tem uma série de coisas para fazer aqui, mas eu quero sempre agradecer a fidelidade de audiência por parte dele. O Vasco da Gama ontem acabou salvando o Fluminense e o Botafogo, sabiam? Jogou contra o Cruzeiro, ganhou de 1-0, gol do colombiano, que é um baita do craque, né? O Guarim, e realmente esse resultado coloca o Cruzeiro, que é um grande time nacional de Belo Horizonte, com grande tradição, numa situação quase de desespero. Ele pode realmente vir a cair e será muito difícil aliás, conseguir permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns à torcida vascaína, que foi motivada, e no início da semana passada havia pouco mais de 50 mil sócios. E hoje a informação que se tem é que chegou a 128 mil sócios, mostrando a sua paixão. Doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, vendo a gente, um abraço grande, doutor Silvio. Estamos aguardando um amigo aqui, já tem um tempo imenso, mas eu sei por quê. É muito trabalho, doutor Silvio tem viajado às vezes para Brasília, tudo em função do CREMERGE. Uma coisa que eu não sabia, alô, Max Stefano de São Paulo, meu querido amigo, meu ouvinte de tantos anos. Alô, Leonardo Branco, o advogado da Previdência, que estará aqui na sexta-feira conosco. Doutor Leonardo, um abração. Alô, Benkley, bom dia. Pois é, então eu falava do doutor Silvio, né? Ele tem tido muito trabalho no CREMERGE. Eu não sabia que o CREMERGE tem em todo o estado perto de 1.500 funcionários. Não é fácil não. Cada lugar tem uma representação do CREMERGE. Nelson Barbosa ouvindo a gente, ele dizendo que Flamengo é uma devoção, ninguém sabe explicar. Não, isso aí, eu vou falar isso do Vasco da Gama, me perdoe, você vai falar do Flamengo, o Eros Mário Cordeiro vai falar do Botafogo, o doutor Silvio Provenzano vai falar do Fluminense. Devoção é quando a gente gosta de uma coisa e aí não sabe explicar. Agora, eu parabenizo você pela sua devoção. Ferdinando Provenzano, cumprimente amigo. Siamo tutti italiani, abbraccio, vendo
a gente na Itália, né? Um abraço. Sandro Xavier, pastor presbiteriano de Brasília, parabéns. Agora ele vai participar da Igreja Presbiteriana Independente de Brasília, via sua publicação. É um querido amigo, entre outras coisas, jornalista. O Sandro Xavier foi nosso colega à época que eu estava na Rádio Tupi, e ele era um dos editores do Correio Brasiliense, né? E hoje e já era pastor presbiteriano. Abraço grande, meu irmão, homem sério, né? Bom dia, Fernandão, estou com você, abraço com saudade. Mas aparece aqui, ele é natural do Rio de Janeiro, só que radicado em Brasília. Tua filha está linda, eu tenho acompanhado. O Leonardo Branco, um abraço para o Marco, devoções e amor é torcer do Botafogo, vai torcer pelo Pimpão e companhia. Esqueci de citar que o Leonardo é um grande botafoguense. Bem, nós estamos começando o programa do dia de hoje, e nós temos hoje, me parece que o Pedro vai vir na sexta-feira, até agora não veio, mas nós temos dois convidados muito importantes. O primeiro deles, que você conhecia às sextas-feiras, e por razões profissionais vai passar a participar dos debates na terça-feira, 3 terças-feiras, depois uma quinta-feira. O doutor Cícero Munhoz, ele é diretor médico do Hospital Alemão do Amparo, tenente-coronel do Exército, reformado, e também médico intervencionista do Hospital da Aeronáutica. Portanto, qualificação é o que não falta. Bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, Fernando. Já estava com saudade aí, né? 3 semanas afastado aí, congressos, outros problemas que a gente não conseguia estar aqui. E muito alegre hoje encontrar uma das pessoas que eu tive admiração a minha vida inteira, o doutor Aibinder, que eu sempre ouvi no rádio aí, e hoje tenho o prazer de reencontrá-lo pessoalmente. Maravilha, doutor Aibinder é uma das pessoas que tem muito conhecimento, muita sabedoria e que acrescenta muito ao programa realmente. Doutor Luiz Aibinder, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Munhoz. Obrigado pelo carinho. Muito bem, então daqui a pouco esta mesa, aliás que não é mesa, a gente falava mesa no rádio, né? Aqui é uma sala de visitas mesmo, né? Então daqui a pouco a gente vai ter a conversa das coisas atuais com os nossos queridos amigos. Como sempre acontece desde a época do rádio, nós vamos aqui a um trabalho muito bonito do Luciano Gomes, que me visitou. Ele é de Minas Gerais e foi ele quem colocou todas essas fotos que vocês vão ver ao longo da oração de Cáritas. Então, também um abraço para o Marlon Jordão, o operador querido, hoje ainda radicado na Rádio Tupi, e que sempre está me fornecendo informações as mais diversas, né? Um abraço grande. Vamos agora à prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Maravilha, o Marco Silva lembrando da Feira da Fraternidade que vai ocorrer realmente, minha gente, isso vai acontecer, né? Exatamente do dia 4 em diante, com a participação do professor Isaías Laurentino Nascimento, através do Instituto Mais Memória, que é um trabalho muito bonito, né? E ele está convidando a todos. A Feira da Providência é um trabalho muito meritório que acontece há muitos anos, e a Feira da Providência, ela, parte da renda da feira é direcionada para a Arquidiocese Católica de Juiz de Fora, que redireciona, digamos assim, essa renda exatamente em benefício das pessoas carentes na época do Natal. E vale a pena, é no Rio Centro, é uma beleza, eu já estive lá várias vezes, e o professor Isaías Nascimento é uma figura realmente muito generosa, não é? Presidente do Instituto Mais Memória, e está sempre acolhendo as pessoas, indo lá, procura em meu nome o Instituto Mais Memória, que com certeza ele vai dar um desconto para vocês. Eu quero dizer que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai, importadas do Oriente, com tudo pago direitinho, chega na tua casa, não é? Em qualquer parte do país. espadascatana.com.br. E ao Dr. Jorge Trigo, nosso querido amigo lá de Portugal, nos vendo agora, um abraço para os portugueses ou para qualquer parte, para qualquer país do mundo. É possível você comprar essa espada e ela chegar em casa através da shotokan.com, shotokan.com, entende? Então essa é a parte internacional. Quero mandar um abraço também para o seu Cesário, nosso querido amigo, grande empresário português, que tem alguns restaurantes em Lisboa e que aqui no Brasil, ele, se não me falha a memória, eu estou falando de cabeça, ele é proprietário de 6 ou 7 restaurantes. 3 deles muito conhecidos e os outros também. A Garota da Tijuca, que fica aqui na Praça Banhagem, a Garota do Flamengo, que fica na Marquês de Abrantes, e também a tradicional, a Garota de Ipanema, né, que fica em Ipanema, e foi lá que nasceu aquela música, olha a garota que passa, vem ela sem graça, né? Com graça, aliás, sem graça não, com graça, né? A Garota de Ipanema. Muito bem, daí o nome, né? O nome Garota de Ipanema. Ele também é proprietário dos restaurantes Itaí, né? Se você for em qualquer parte do Rio de Janeiro, você vai encontrar com certeza um restaurante dele. Quero também aproveitar, estamos chegando no final do ano, já montamos aqui a nossa árvore de Natal. Você sabe que ontem, aliás, quem fez esse trabalho foi Samira, né? Eu só fico olhando e aplaudindo. Então, vejam vocês, ontem, quando ela montou, eu disse assim, olha, bota aqui pertinho que eu quero mostrar essa árvore de Natal, como eu estou mostrando aqui agora. Você sabe que eu fiz o programa ontem e esqueci de mostrar a árvore de Natal? Então, isso só acontece quando o programa é ao vivo. Não tem nada escrito, né? Você vê aqui a tela grande que a gente tem, não chega a ser um telão, mas é uma tela grande. Está aqui Elisângela Nunes Rodrigues, que entrou, o Marco Silva, a Denise Guzmán Silva, o Flávio de Oliveira Raposo, o Dr. Hernani Sampaio, como sempre. E aí a gente chega a esse momento, eu vou fazer questão, já que o Pedrão não veio hoje, eu gostaria de cumprimentar o doutor, um abraço, meu caro doutor também um abração, né? Olha só, 2 amigos queridos aqui, né? Que a gente agora vai ter uma conversa boa, se Deus quiser. Mas as coisas estão acontecendo, né? E eu queria cumprimentar inicialmente
ele que é titular há tantos anos aqui da terça-feira, já há quase mais de 2 anos, né? Porque está 2 anos e meio que o programa tem, né? Doutor Luiz Aibinder, psicólogo dos mais festejados do Rio de Janeiro. Dezembro é um mês especial, é diferenciado, de repente tem a história do Natal, tem os presentes, tem as festas, tem o espolgar de fogos, né? Que todo mundo espera com ansiedade. Por que a nível da psicologia? Olha, para surpresa de muitos, dezembro é o mês que tem mais depressão. É mesmo? Depressão, suicídio, briga de família, frustração. Não é esse oba-oba todo, não. Não é, não. Porque o oba-oba Você acha que isso é mais fantasioso? Não, é real. Mas a pessoa que não está feliz se cobra estar feliz. Aí ela fica infeliz porque não está feliz. E vê propaganda, todo mundo sorrindo, vai restaurante, aquela roda de pessoas. Para ela, todo mundo está numa boa, menos ela. Então isso daí é deprimente mesmo. É o perigo mesmo da depressão, né? A depressão, se não tratada, ela pode levar a consequências gravíssimas. Em 80% dos suicídios é cometido por depressivos. É uma consequência. Mas só a própria depressão é muito sofrimento, não precisa levar a um grau de suicídio, sabe? A pessoa ela se sente vazia por dentro. A depressão é pior do que câncer. O câncer você quer viver, a depressão você quer morrer. É complicado. Que loucura, né? Agora, uma pergunta dentro dessa sua expertise, né? As pessoas que se matam, que efetivamente conseguem isso através do suicídio, dá para mensurar o percentual daqueles que realmente queriam se matar, daqueles que apenas queriam chamar a atenção? Olha, aquela história de cão que ladra não morde não funciona muito nesse caso, não. A pessoa que tenta o suicídio e escapa, todo mundo fala, que se quer se matar, pulava na frente do trem, aquelas bobagens. A pessoa está treinando e está se aprimorando na arte de se matar. Se não é na primeira tentativa, é na segunda, é na terceira, numa dessas ela vai. Tem que ser olhado com cuidado, a ameaça de suicídio tem que ser vista com cuidado. Quando a pessoa começa a se desfazer de seus bens, botar papelada em ordem, começa a dar coisas e está aparentemente deprimida, está na hora de abrir o olho, tomar providências. Isso tudo são sinais de perigo que estão acendendo no painel. E outra coisa, né, doutor Aibinder, é um erro pensar que o depressivo, ele é um cara triste o tempo todo. Isso às vezes nem sempre funciona dessa forma. Às vezes ele mascara ali. Às vezes ele até passa uma determinada alegria, às vezes passageira e tudo, disfarça, porque o doutor Aibinder falou uma coisa certa. Essa história de dizer, ele só queria chamar atenção, não é verdade. Ele às vezes pode não ter a criatividade, o sucesso na hora que ele quis se matar, mas ele está treinando. Se bobear, ele vai se matar. Isso aí a gente vê de vez em quando lá no hospital. O nosso presidente da Associação Alemã do Amparo, ele é psiquiatra. E ele comenta muito com a gente esse tipo de assunto, essas nuances da depressão. E é isso aí. Exatamente da forma que o doutor Aibinder falou. Não duvide, não acha que é bobagem, valorize, porque a depressão tem várias faces. E para todos que estão nos assistindo, tem um telefone 188 no Brasil inteiro, é importantíssimo. Que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. São pessoas treinadas para dar uma escuta, um primeiro atendimento e é gratuito, né? 24 horas por dia. É muito útil, muito interessante. Isso foi criado lá na Inglaterra, na década de 50. Um padre ficou desesperado porque uma das paroquianas adolescentes se matou. Então ele, a partir desse episódio, ele começou a formatar o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Se você está com ideia de se matar, de morrer, que a vida não vale a pena, procure pelo menos esse atendimento, caso não tenha, porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro e fica mais deprimida ainda, né? Você não tem a quem recorrer às vezes. Vai escutar aqueles conselhos de lugar comum. Você tem tudo para ser feliz. Aí a pessoa fica pior. Se cobra mais ainda. Tudo, né? Eu não sei aproveitar. Eu sou um idiota mesmo. Além de triste, eu sou idiota. Em vez de melhorar, piora a situação. As pessoas não sabem. Então são bem intencionadas. É isso mesmo. Mas não sabem o caminho. E a depressão é uma doença.
ela anula o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o sujeito, quando ele está bem, ele não quer se matar. Não. Então, se ele tivesse Pelo livre-arbítrio... contrário, ele gostaria de viver mais você e mais. Então, o livre-arbítrio não é ter livre-arbítrio. Na depressão, está meio anulado. Não é bem assim, É não. verdade. A doença prevalece. Eu tenho um exemplo dentro de uma pessoa, exatamente nessa época do ano, no Natal, bem na verdade, que eu vou preservar o nome, amigo querido, e uma pessoa, você vê que não é só problema de carência financeira. Não. Pelo contrário, essa pessoa tinha muita condição, uma empresa fortíssima, foi meu mais amigo do que cliente, e até hoje 2 dos remanescentes como sócios da empresa são meus amigos, são pessoas que eu preservo muito. Eu tomo muito cuidado para falar, porque vida que segue. E ninguém sabia que a pessoa recorria ao tóxico, né? E embora com toda a condição, um empresário bem sucedido, provavelmente com dinheiro, isso aí a gente pode especular, mas não tinha problema financeiro algum, e deu-se o suicídio dele por overdose. Ele foi almoçar com a mãe dele, no almoço de Natal, e saiu mais cedo. E de repente, quando chegou a noite, os irmãos todos começaram a se questionar: ué, não veio para a ceia de Natal e tal? Aí um deles: não, eu sei, eu estou com a chave aqui, foi lá, estava ele falecido. Quer dizer, é algo que é muito real. Eu acredito que você mesmo, na sua experiência médica, você deve ter convivido com casos parecidos. Isso que parece, que o doutor Emílio falou, que parece aqui, né, para o leigo, né, para a pessoa que não tem um conhecimento científico, uma coisa me estranha, né, que nessa época que a coisa aparece mais, é porque é uma época teoricamente de felicidade, de confraternização, e a pessoa nessa hora se cobra porque ela tem que estar exatamente naquele modelo. E aí, como ela não se enquadra, piora mais ainda o quadro depressivo. É exatamente isso que ele falou. A situação piora muito, e o depressivo, ele não tem só problemas psicológicos, ele tem problemas bioquímicos no sistema nervoso, que também devem ser acompanhados do ponto de vista médico. Então esse apoio tem que ser muito grande. Os tais medicamentos que são antidepressivos e recomendados por psiquiatras, né? Tem o apoiamento do psicólogo e o psiquiatra. Isso. Uma coisa complementa a outra. Esses remédios viciam? Na maioria das vezes não. Se usados da forma correta, na dose correta, não. O grande problema, não só dos antidepressivos, como também dos tranquilizantes, qual é o problema desses remédios? É que a pessoa que começa a usar, ela não segue as normas que tem que ser vista. Então você vê. Aí, quando é usado de forma errada, de maneira excessiva, aí pode causar alguma dependência. Então, o tarja preta, né, que é extremamente conhecido, tem que ter muito cuidado com a receita médica até a segunda página. A gente sabe que no Brasil a coisa não é bem assim. Deveria ter. Já foi pior. Eu tenho que elogiar que antibióticos e remédios tarja preta já foi pior. O controle já foi pior. Hoje já é um controle bem mais seguro. Mas ainda tem muita gente que compra esses remédios das formas mais variadas, ou recorre a mercados paralelos. A internet, né? A internet, a gente sempre fala aqui, foi um grande bem e um grande mal para a humanidade. Tanto por um lado quanto para o outro, a internet está sempre presente. Então, a esse lado, você vai na internet, abre e compra uma série de medicamentos controlados, sem o menor problema, entrega na sua casa. É mesmo? Agora, veja você. Embora tenha toda essa fiscalização. E nem se sabe, de fato, quem está vendendo do outro lado. Né? São sites passageiros, eles abrem e fecham. Outra coisa que colabora para a depressão nesse mês é a saudade dos que já foram e o medo dos próximos que irão. Você chega, será que no Natal que vem está todo mundo aqui? Sabe, a pessoa já bate uma angústia. A parte cognitiva, a parte psicológica, afeta demais a depressão. Estudos mostram que 16% das depressões têm essas causas bioquímicas no cérebro. Tem que tomar remédio para equilibrar o sistema.
Então, 84% das depressões são causadas pelo que as pessoas pensam. Dizia já o Buda há uns 2.500 anos, somos o que pensamos. Os nossos pensamentos criamos nossos sentimentos. Se eu estou aqui pensando, pô, será que no próximo Natal meus filhos estarão comigo vivos? Será que eu estarei vivo aqui no próximo Natal? Esse tipo de pensamento, sendo ruminado inúmeras vezes, vai gerar uma depressão de fundo psicológico, não de fundo neuroquímico. O pensamento tem força, né? Muita força. Para interno, uso interno sim, para uso externo não. Isso, exatamente. O pensamento para a gente mesmo é muito É forte. tudo. Nós criamos a nossa realidade com o nosso pensamento. Cada um vive num mundo diferente. Agora, é interessante que eu vi uma publicação hoje do Sérgio Américo 11. Sérgio, um dos maiores repórteres esportivos que tem, já esteve aqui conosco. Filho de um grande narrador esportivo, né? Exatamente, do Sérgio Moraes. Mas o Sérgio Américo sempre me impressionou, porque ele não precisa de texto. O texto dele é a cabeça dele, é um negócio impressionante. Ele ia, às vezes, ele cobria o Flamengo, grande flamenguista até, ele ia na sede do Flamengo, ele voltava e muitas vezes participou do meu programa, do programa do Wagner Menezes, e ele, quando dava a informação, ele está tudo no ar. É que, de repente, ali o carro está mal situado, se puder, é que perdemos um pouco a imagem do telão, mas estamos com vocês na internet. Então, acontece o seguinte, e ele fazia esse texto de uma forma assim, sem vírgula, ponto e vírgula, tudo direitinho na cabecinha dele, pá, fantástico. Então quero mandar um abraço, ele está fazendo a turma do rádio, juntamente com o nosso querido Jimmy Hall, os nossos queridos colegas, acredito até que o Coelho Lima vai participar dessa, na 94 FM. Ah, sim, na 94, a Roquete Pinto. do Rio, a Roquete Pinto. Então, quem tem uma parte muito legal, eu tenho escutado sempre quando, é o Zé Maria. Ele faz a discoteca 94. Zé é um amor de pessoa. Ele traz os anos 70 de volta. Que bom ser lembrado do Zé. Zé Maria. Zé é uma figura fantástica. E ele está fazendo um trabalho bom até na rádio, com coragem, está entrando num caminho muito interessante. Mas o Sérgio publicou, é meu amigo do Facebook, publicou hoje. Olha, para os planos de saúde, qualquer coisa assim, basta ver o RJTV primeira edição, porque é duro de se ver. Então eu fico assim, imaginando, meu Deus do céu, mas eu lamento, porque tem grandes jornalistas lá, né, o Fachel, aquelas meninas todas, muito simpáticas e tal, mas você só vê crime. O Genilson Araújo sobe, Genilson, um abraço para ti, né? A gente admira o seu trabalho, mas parece que há uma orientação, só vê traficante, só vê tiroteio, só vê o que está acontecendo. Como é que fica isso na cabeça das pessoas? Olha, eu não gosto de ver jornal local. Por isso, talvez. Não só na TV Globo. Não, na Bandeirantes é a mesma coisa. É buraco na rua, não tudo sei que o é quê. pior. Tudo de ruim. Não tem tem nada boa. Eu não gosto de ver, não. Quando eu vejo o jornal nacional, né, não é o programa, que pega o mundo e o Brasil, a perspectiva é um pouco diferente. Eu não gosto. A nossa mente, ela expande tudo aquilo que focaliza, como se fosse fermento. Você bota a tua atenção em coisas negativas, aquele bolo de coisa negativa vai tomando na tua cabeça. Certo. Existe coisa negativa? Existe, não dá para varrer esse lixo para debaixo da tapete. Mas não é só negativo, quantas coisas boas. As pessoas falam, tem muita pessoa ruim no mundo. Eu digo, tem muito mais gente boa. Senão a humanidade não estava aqui. Porque a coisa ruim dá mais audiência do que a boa. O avião que cai é notícia, mas quantos não caem? Quantos não caem? É o segundo transporte mais seguro do mundo, é o avião, né? O primeiro é o elevador. Né? E são os dois que dão mais medo. Vamos só dar um abraço aqui para o Nelson Barbosa, para o Toninho Bondade. Toninho Bondade, que no início era Toninho Malvadeza. E foi operador do Antônio Carlos, hoje faz livros. Qualquer dia você tem que vir aqui, Toninho. Um abraço para ti. E ele sempre foi muito mais da bondade do que da malvadeza, né? Foi maldado do Antônio Carlos. Antônio, um abraço para ti, que botou o apelido. A Tânia Malheiros, cantora da melhor qualidade, jornalista premiada, vários livros publicados e uma cantora ótima. Tânia, bom dia, Deus abençoando ela. Obrigado, querida. O Márcio Kerbel, é isso mesmo, Samir? Estou olhando aqui. Márcio Kerbel. O Otávio de Mello, de Santa Catarina, que é o presidente
da Associação dos Funcionários Municipais de Florianópolis, com quem nós estivemos nessa mesa a última vez que fomos a Florianópolis e que nos recebeu de uma maneira muito fidalga. Um abraço, Otávio, um abraço para sua mãezinha. E o Alexandre, o que é isso? Alexandre Monedeiro. Monedeiro, recebe o nosso abraço. Samira, eu vou te pedir um favor. Eu queria que eles analisassem um comentário do William Vac. Deixa eu te explicar primeiro. Acontece que por falha minha, eu tinha colocado lá e eu apaguei. Então não tem a aba agora ali. Você, por favor, bota lá. Como é que chama mesmo o site dele? É muito interessante. Painel www do nosso querido William Vac. É um comentário que eu gostaria que ele fizesse primeiro, para que os nossos queridos amigos e convidados ouvissem. São 5 minutos apenas e a gente debatesse esse assunto. Mas então, quer dizer que só o negativo, fica a impressão de que só isso existe. E eu acho que aí, vê se você concorda comigo, aí a imprensa, nesse particular, presta um desserviço ao próprio país. Porque imagina a pessoa que está lá de fora, e isso tem problemas, mas peraí, tem problema nos Estados Unidos também. Mas, Fernando, isso é muito típico do Brasil. Pois é, mas por você vai em outros países, eu já tive essa oportunidade de ir em alguns países aí da Europa, da América do Norte, e eu assisto jornal lá não tem na TV local. É difícil você apresentar uma manifestação ou um assassinato, quando a coisa realmente tem uma repercussão muito grande, aí não tem jeito. Terrorismo, aí não tem jeito. Mas coisas menores, isso é problema da polícia local, isso é problema deles lá. Porque no momento que você faz, como o doutor Irmino falou, do noticiário, praticamente uma compilação só de coisa ruim, você está jogando contra si próprio, ou seja, contra o turismo, contra uma série de coisas. Você vê um exemplo disso. Eu estava em Portugal, no Hotel Mercury de Portugal, e conversando com o concierge lá, acho que era Robson, e conversa, logo que cheguei e tal, eu não conhecia a Gaia. Eu estava hospedado na Vila Nova de Gaia, que fica do outro lado do porto. Isso. Né? Aliás, um hotel que eu recomendo, maravilhoso. À frente tem um shopping Rábida. E eu conversando, eu ia sair pela primeira vez à noite, eu disse, qual é o problema de voltar um pouco mais tarde? Ele disse, olha, senhor Fernando, não tem problema, aqui não tem problema. Né? O que o senhor tem que tomar cuidado é com a carteira no bolso, que eventualmente todo lugar tem, né? Todo lugar tem, mas não tem problema. Aí ele fez uma pausa, olhou para mim e riu, pois é. Mas no Brasil, o senhor tem um monte de problema. No Brasil tem tiro, né? A gente vê pela Globo Internacional. Mas essa impressão passa para o estrangeiro. O estrangeiro acha só não. que depois de tantas horas o tiroteio come na rua. Eu tenho uma nora, a família dela do interior de Santa Catarina. Tem pavor do Rio de Janeiro. Penso que aqui entendendo mais. Síria na guerra. Muita gente não tem vindo mais. Pavor do Rio de Janeiro. E a gente precisa explicar, por exemplo, principalmente com relação à Tijuca. A Tijuca tem, sim, algumas comunidades que eventualmente têm problemas, mas tem certos bolsões na Tijuca que são muito mais seguros do que muitas cidades até do interior em alguns momentos. Agora, se fica essa massificação de coisas negativas que estão sendo divulgadas, fica difícil, né? As pessoas têm o que se chama abstração seletiva. Você seleciona algumas coisas e deleta outras. Se você botar no teu computador tudo que é negativo e deletar o positivo, tudo que existe é ruim. Só vai apresentar coisa ruim. Então a gente coisa ruim. Nesse momento aqui, que nós estamos falando isso aqui, tem uma meia dúzia praticando mal. Quantas centenas ou milhares fazendo bem exatamente nesse momento? Cuidando de idosos, asilos, menores, hospitais, voluntários. Quantos? Quanta gente. Mas isso a gente falou, não é noticiado. Não se fala disso. Uma vez eu cheguei na rádio, um produtor falou para mim, poxa, que droga, não tem mais notícia hoje. Estava revoltado. O que é mobilizar o povo? Ele é formado com a crença de que só a violência dá audiência. Eu acho que a violência, em parte, ela dá audiência. Mas tem muita coisa boa que pode emocionar e que pode motivar as pessoas produtivas a produzirem mais.
né? Exemplos, por exemplo, do Dr. Munhoz, que assumiu a direção médica do Hospital Alemão do Amparo, passando por dificuldades reconhecidas e que já foram suplantadas. Quer dizer, então o que eu acho, eu na qualidade de radialista, de jornalista, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, mas cadê o editor? Porque ele não tem uma responsabilidade. Quer dizer, você está dizendo uma coisa muito ruim, você tem que divulgar coisa muito ruim. Mas qual é a coisa boa que pode ser divulgada? Quais as coisas boas que podem acontecer? O Dr. Aybinder, com o curso dele, o Dr. Aybinder com as coisas espontâneas que publica na internet, que aí, no caso, é uma colaboração, uma necessidade de passar o conhecimento para que outros possam melhorar. O próprio programa aqui, quer dizer, meu Deus. Mas, Fernando, eu tenho uma visão em relação a isso, de uns anos para cá. Quando eu falo uns anos, pode botar uns 20 e tantos anos para cá, a coisa piorou muito. Sabe por quê? Porque eu acho que a imprensa, e aí eu falo imprensa de modo geral, Há exceções. Televisão, rádio, jornal, internet, que veio depois, ela ficou muito contaminada pela política. Virou um oba-oba. Então, na verdade, o jornalismo hoje, eu acho que ele não tem muito compromisso com a verdade. Ele distorce às vezes, porque o que você falou é verdade, o que a gente está falando aqui. Notícia ruim se dá toda hora, mas tem muita coisa boa. Deixa eu te falar. Por que não se falam umas coisas boas? Eu concordo em parte de você. Contaminado. Discordo em outra parte. Eu conheço há muitos anos nessa história. Agora, eu não estou generalizando. Exatamente. Claro, tem jornalistas de ótima qualidade. Muitas das vezes, eles são, aquela história da disciplina que você também sabe a nível militar. Muitas das vezes, a orientação vem de cima. Sim, e aí o cara faz o seguinte, um país como esse, que tem hoje 14 milhões de desempregados, ou 12, não importa, quer dizer, como é que o cara com família vai perder o emprego? Tem isso. É terrível, porque é uma mentalidade que não é intrínseca ao jornalista em sua maioria, mas é uma mentalidade que é meio que obrigatória, entendeu? Nós estamos contra este ou contra aquele político, isso são os tais patrões. Né? A gente, acho que os patrões, de um modo geral, na imprensa, com algumas exceções, se acostumaram a dar para depois assoprar, ou seja, meter porrada, desculpa a expressão chula, para poder depois auferir dinheiro. E os governos colaboram com esse tipo de coisa. Porque bom, eu queria, antes de a gente voltar, já que a gente entra num assunto meio que de política, eu queria passar para vocês, não sei se vocês viram, e quero agradecer o William Vac. Aliás, um grande jornalista, excepcional. Ele não alivia a cara de ninguém. Não. Ele não é. Esse fala a verdade mesmo. Não é da esquerda, da direita, do centro. Ele dá a opinião dele que pode ser contestada. Isso é que nos reserva uma democracia meio gambeta como a nossa. Claro. Vamos ouvir painel. É o duro recado ao Bolsonaro? Duro recado ao Bolsonaro. Nós vamos ouvir, são 5 minutos, e depois a gente vai discutir sobre esse assunto. Alô, Márcio Kerber, o Marco Silva, bom dia, Tânia, o Otávio está cumprimentando, eles ficam conversando entre eles ao longo do programa. A hora que começar aqui, a gente vai, então depois pode começar. Aproveitar como deixa um editorial do jornal Financial Times, publicado nesta segunda-feira, 25 de novembro. Deixa eu ver um negócio aqui, só um minutinho, tá bom. Deixa, o que é preciso é manter o som, né, meu bem? Porque senão fica esquisito. Espera aí, vamos com calma. Alô, você. Pode deixar que eu consigo. Não tem problema. Minha gente querida, perdão pela pequena falha, mas isso não pode sair. Cadê o som desse troço? À direita. Bom, vamos lá. Vamos nós. Então eu vim aqui hoje aproveitar como deixa um editorial do jornal Financial Times, publicado nesta segunda-feira, 25 de novembro. É uma forma também que eu tenho de emitir uma opinião sobre como a imprensa se comporta em relação ao governo Jair Bolsonaro. Eu escolhi uma publicação de enorme prestígio lá fora. O Financial Times não é uma das publicações mais populares do planeta, mas está seguramente entre as 3 ou 5 publicações mais influentes do planeta. A Financial Times é um jornal
todo mundo conhece porque ele é editado no papel cor-de-rosa, hoje a questão do papel não é mais a relevante, mas é um jornal que nasceu na Praça Londrina, no mercado financeiro londrino, e se tornou talvez no primeiro jornal tipicamente global, isso muito antes ainda da internet, para vocês terem uma ideia. A internet está com um problema, infelizmente. Ou seja, ele fala para uma plateia seleta de pessoas, dentro de governos, dentro de... Não é isso. Não é isso. Eu vou fazer um comentário e vou pedir desculpas a vocês, porque acontecem essas coisas realmente no programa ao vivo. E por qualquer motivo a internet ali não está bem. O que está no ar, o recado que ele dá é o seguinte. E ele tem uma informação. Com licença, deixa eu chegar aqui. Eu vou passar para vocês, vou pedir também desculpas ao William. E essa falha que aconteceu é involuntária. E numa outra oportunidade, provavelmente amanhã, a gente vai passar esse recado inteiro. Até porque é um recado só de 5 minutos e esse que está aí parece que tinha um pouco mais. O que ele diz é o seguinte, é que ele acha que os governos, de modo geral, eu comungo dessa opinião, devem ser pragmáticos. Ou seja, não existe, segundo a opinião dele e minha, mas é mais dele, o original é dele, não existe amizade quando se tem governo. O que existe é interesse. E então ele cita o caso do Bolsonaro, que por várias vezes se revela amigo a partir da vontade dele de ser amigo do Trump, e que o Trump já está há mais tempo a nível de governo. E teria dado o Trump o verdadeiro soco, a expressão é do William Vac, do queixo do Bolsonaro, quando resolveu, agora ao apagar das luzes da semana passada, resolveu sobretaxar tudo aquilo que me parece que é aço E alumínio, sem nenhuma outra explicação. Então ele conclui a opinião dele dizendo que seria importante, né? É uma pena que a gente não está tendo aqui, eu ainda vou ver se eu recupero ali, que o presidente entendesse que o presidente tem feito boas coisas, ao lado de outras coisas não tão boas, está se esforçando por um país que realmente tem muitas dificuldades. Qualquer um que assumisse a presidência, deixando o oba-oba, ia pegar, e é natural quando a pessoa chega pela primeira vez, né? O que me preocupa é que me parece de forma muito clara que ele gosta muito de bajulação, de ser bajulado e de bajular o presidente dos Estados Unidos. Uma coisa que desde a primeira vez eu fui contra, aquele negócio de não dar visto para norte-americano, na esperança talvez até ingênua de que de repente eles também iam acabar com o visto nosso, e não acabam não. E olha que eu vi uma entrevista recentemente em Nova York, alguém dizendo que o Brasil é hoje aquele país que mais coloca turista em Nova York. Imagina a quantidade de dinheiro que os norte-americanos estão ganhando através de vistos brasileiros. E tem mais uma coisa, sabe por que o brasileiro vai a Nova York? Porque você compra uma calça lá por 1/3 ou pela metade do preço que compra no Brasil. Então é aquela história. Então ele alerta de uma forma branda, sem fazer oposição, mas dizendo isso, quer dizer, é preciso, isso a palavra é minha, depois vocês podem contestar, que o presidente cresça a nível de estadismo, que seja efetivamente estadista, e que tenha um trato como teve, o acerto que teve foi na China, não é? Deixou de falar agora com relação da Kirchner, que a gente pode lamentar que vai chegar à vice-presidência, mas a gente precisa tanto da Argentina quanto a Argentina precisa da gente. E cita esse exemplo, dizendo que o presidente bajulava o Trump, bajulou o Trump, e que de repente recebe esse tipo de sobretaxa que deixou o governo tonto, porque vai essa coisa prejudicar. Eu vou recuperar, se Deus quiser, essa fala para a gente tentar colocar ainda nesse dia, mas queria a opinião dos amigos, começando pelo Dr. Munhoz. Olha, Fernando, você é testemunha que eu mais elogiei o Bolsonaro do que critiquei. Eu acho que ele faz muito mais coisas boas do que coisas que não são tão boas assim.
Acho que ele é um cara que tem boa vontade, um cara correto. Já até te falei, a minha ligação com o Bolsonaro, não o conheço pessoalmente, mas é uma ligação que é já de dezenas de anos, já que a filha de um grande amigo meu, parceiro, hemodinamicista, médico há muitos anos, já trabalhei com ele. Semana passada eu tive com ele, o Hélio Roque. A filha dele é casada com o Flávio Bolsonaro há, sei lá, 12, 15 anos. Então, a gente conversa sobre Bolsonaro. Um cara que tem ótimas ideias, um cara bem intencionado, mas ele Bolsonaro mesmo reconhece que às vezes ele se excede. Essa história do Trump, o Trump é um cara que tem que ser estudado. O Dr. Aibini tem que dar algumas opiniões sobre ele. O Trump, ele vê o umbigo dele. Ele diz que a América em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar é ele. Ele tem um ego estratosfericamente grande. Ele é um cara que eu acho... O próprio americano tem várias críticas severas contra ele. A irmã do meu genro mora lá há 15 anos e ela mesmo fala. É um cara extremamente contraditório nas coisas que ele faz. Ele dá uma declaração sem menor responsabilidade, não tem respaldo de nada, depois ele volta atrás. Uma hora ele está fazendo isso. Eu não sei se ele tem respaldo, né, do governo em si. O presidente não é o dono do país, como o Bolsonaro também não é o dono aqui do Brasil. Ele fala às vezes certas coisas que tem que ser contestada mesmo. Ele tem que consultar a Câmara, o Senado, ele tem que ter um mínimo de comportamento em relação a... mas o político fulano fez isso. Não interessa. A Câmara é constituída, é legal, são representantes do povo, votados, e ele tem que ouvir. O Trump, ele é um cara assim, eu acho que ele é pior, muito pior que o Bolsonaro em algumas declarações. Ele simplesmente vem na cabeça dele e fala, e eu espero que o Bolsonaro esteja repensando tudo que ele fala a favor do Trump. Antes de passar para o doutor Aibini, me permita, eu recuperei aqui, porque é importante a fala para que ela seja analisada, não a minha, mas a dele. Uma lição de política externa ao governo brasileiro. Vocês que acompanham o canal provavelmente já se cansaram de me ouvir aqui dizer o seguinte, que países não têm amigos, países têm interesses. E quando governantes de países acham que podem ter uma relação melhor com outro país, porque são amigos do governante do outro país, isso às vezes ali pontualmente até ajuda, como pontualmente pode até atrapalhar, mas no geral, esse tipo de afirmação se sustenta. Países não têm amigos, países têm interesses. E aí o Donald Trump pega alguém que se declara seu amigo, como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que o bajula inclusive bastante. O Donald Trump pega o amigo, nem se dá o trabalho de avisá-lo, faz isso pelo Twitter de manhã, acordou, sei lá, meio enroscado com alguma coisa eu sei o que é que ele acordou enroscado. Os agricultores americanos estão preocupados com a competição que os bem-sucedidos agricultores brasileiros oferecem em termos de venda de soja para a China. E como os Estados Unidos estão já numa campanha eleitoral feroz, e o Trump precisa de alguma maneira manter firme aquele eleitorado que permitiu que ele ganhasse em 2016, que são sobretudo daquelas áreas muito ligadas ao que eles chamam nos Estados Unidos de Rust Belt, ou seja, é o cinturão ali da ferrugem, porque se refere a indústrias metalúrgicas, siderúrgicas ligadas ao metal já meio ultrapassadas, do ponto de vista da capacidade de competição internacional. E como o Trump ali precisa manter o seu eleitorado, e como os agricultores americanos estão bravos com a competição brasileira, ele acorda de manhã, não avisa o seu amigo no Brasil e impõe, ou melhor, repõe as tarifas sobre alumínio e aço exportados da Argentina e do Brasil para os Estados Unidos. A afirmação com a qual Trump justificou a reimposição, perdoem, agora achei a palavra correta, dessas tarifas sobre essas exportações brasileiras, a afirmação é mentirosa. Ele diz que Estados Unidos estão sendo prejudicados porque Brasil e Argentina desvalorizaram as suas moedas.
Na verdade, o peso se desvalorizou por uma série de circunstâncias que pouco tem a ver com uma ação voluntária do governo argentino, e a mesma coisa a gente pode falar em relação ao real frente ao dólar. O real se desvalorizou substancialmente, a gente abordou isso aqui recentemente também frente ao dólar, mas não porque o governo brasileiro tivesse feito algo nesse sentido. Mas essa foi a afirmação de Donald Trump, o grande amigo de Jair Bolsonaro, ainda por cima com uma mentira em relação ao governo brasileiro, como se o governo brasileiro tivesse se empenhado em desvalorizar o real para ganhar vantagens competitivas em relação às exportações para os Estados Unidos. O Brasil reagiu como realmente quem tomou um soco no queixo, e não se pode dizer outra coisa do que foi feito pelo Trump do que, senão um soco no queixo, particularmente no queixo do próprio presidente brasileiro. E aí o presidente brasileiro, que tinha dito que tem um canal aberto com o Trump, queria ligar em caso de necessidade, no final do dia, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo soltou uma nota, dizendo, olha, por enquanto, na hora que eu estou gravando aqui com vocês, ainda não saiu isso, 8h30 da noite. Por enquanto, o Bolsonaro não ligou lá para o Trump. E aí vem, nós vamos conversar e entender a medida. Como eu digo, com tranquilidade, não estamos apurados com isso. O momento é de avaliar o impacto, avaliar exatamente o tipo de medida que os Estados Unidos estão pensando. Sabem como se traduz isso aí, desse diplomatiquês meio pobre, dessas declarações e dessa nota? Não sei o que está acontecendo. Fui apanhado de surpresa. Vou saber o que é para saber o que eu vou dizer. É o tipo da reação indigente. No caso das disputas comerciais com os Estados Unidos, o Brasil tem larguíssima experiência nisso, gente. Há mais de 30 anos que a gente briga com os Estados Unidos e ganhamos várias disputas, inclusive, na Organização Mundial do Comércio. Perceberam como uma Organização Mundial do Comércio, uma dessas instituições multilaterais, em boa parte detestadas pelos atuais condutores da nossa política externa, percebem como numa briga com um grande, um conjunto de regras multilaterais acaba de uma maneira ou de outra dando um pouquinho mais de segurança àqueles que não são tão fortões como os Estados Unidos são, e o Brasil não é? No caso, pessoal, encaminhando para essa conclusão, é a mesma do começo desse vídeo. É uma lição clara, cabal, que reafirma essa frase que vocês já ouviram e vão ouvir de novo aqui, infelizmente. Acho que tem que repetir até alguém enfiar isso na cabeça lá em Brasília. Países não têm amigos. Países têm pura e simplesmente e só interesses. Pois é, eu recomendo o painel do WW. Originalmente peço desculpas ao VAC, porque logo de início a gente teve um probleminha, mas nós conseguimos colocar, né, que é verdade, eu acho um pouco, o doutor Munhoz, eu acho um pouco que a gente tem que eliminar o nosso complexo de vira-lata. Sem dúvida. Não é isso? Nós somos um país emergente, nós temos nesse governo também pessoas bem intencionadas, o próprio presidente em vários momentos tem algum acerto, mas passado o entusiasmo, agora vai ser diferente, agora é a direita no poder, agora é democracia e tal, a gente tem que batalhar para isso de uma forma adulta, concorda? E isso que o VAC falou vem exatamente de encontro ao que eu estava falando. O Trump, ele pensa nele. Na verdade, ele não pensou nem no Brasil e nem nos Estados Unidos, ele está pensando na reeleição dele. Porque, como ele falou muito bem, isso aí vai de encontro a uma série de interesses dos agricultores, da indústria lá ultrapassada lá de reciclagem de material ferruginoso. Isso. E ele está querendo fazer isso para agradar essa turma. Essa ação dele contra a China prejudicou enormemente os Estados Unidos e favoreceu o Brasil. O Brasil hoje, os Estados Unidos exportava o que ele exportava para a China e não exporta mais, o Brasil entrou no lugar. Verdade. Então, principalmente carne de porco. Isso que você colocou também é muito importante. O Bolsonaro tem que se preocupar com o mundo, não é com os Estados Unidos, com os árabes, com a China e com todo mundo que realmente pode ter parceria comercial. A amizade, como ele falou, não existe. Concorda ou discorda e por quê, meu caro doutor Almeida? O primeiro, Bolsonaro não é essa ingenuidade toda.
é amiguinho, troca de bem, troca de mal. Eu acho que não é tão Não bobo tem assim. nada de bobo aqui. Ele é deputado há 20 e tantos anos. Conhece. Como deputado, Conhece aquele me nível de perdoe, mas bobo. como deputado, para quem acompanhou a carreira dele, fez muito pouco. Sim, Fez muito pouco. e ele é bobo. Eu acho que ele é ingênuo. Eu não acho que ele não sei seja. se é É um direito meu. Tá, eu acho o às seguinte, vezes, que ele é uma pessoa... Gênero sou eu, ele é que presidente da República. Ah, meu Deus, ele foi presidente no momento que havia uma digamos assim, uma grita enorme contra as mazelas que o PT Eu acho- fez, eu- e ele pegou a onda e subiu. Eu acho que ele é um tropeça na cara- própria língua de vez em quando. Sim, Sim, sempre. o erro dele. sim, isso é uma Tá mal- ingenuidade. Ir nos tá- Estados Unidos mal recebe, fazer amizade com o Stanley, como é que é o nome do homem? Meu Deus, De Israel? de Israel, e o cara nem mais é presidente. E está sendo Então processado. Netanyahu. Mas Netanyahu. ainda é presidente. É. Ainda Ele está é sendo processado. né? Primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro. Primeiro-ministro, não é ainda é presidente. primeiro-ministro, né? Ainda Está está no sendo, poder. sim, mas está sendo processado, não pode ficar. Quer dizer, então você tem que ter um Escuta. cuidado. Não, estou escutando. Tá. Quer falar mal do Bolsonaro? Pode falar, Não tem quero problema falar da mal minha do parte. Bolsonaro. Você está apaixonado pelo Bolsonaro. E a pessoa Isso é uma apaixonada, conclusão. a pessoa, Não, dá não. licença de eu ter a minha conclusão, que pode ser errada, Diferença é a minha você só. vê pelas suas publicações. Você é absolutamente apaixonado. Então tem pessoas que são tão apaixonadas Eu sou que de apaixonado repente... pela minha mulher. Bom, não, eu estou falando politicamente. Não. Então qualquer coisa, meu Deus do céu, o cara está falando contra Deus. Peraí, calma. Vamos Você tá lá, colocando vamos uma coisa. analisar. Você pode comparar esse cidadão com o Juscelino Kubitschek? Nunca. Nunca. Eu Olha, vou daqui a fazer 4 os anos eu vou te responder essa pergunta. Não sei Se ainda. tiver outra. Não sei. pode. Primeiro, Pode ser, não me primeiro conhece. o Bolsonaro não é essa ingenuidade toda. Segundo, o Trump tem um ego, como os Munhoz, que é um... Dá para estacionar dentro do Maracanã. Tá. É, concordo. Países não têm amizade, têm interesse. Certo. Por exemplo, na guerra da Síria, que envolve a Turquia também, os curdos lutaram ao lado dos Estados Unidos. O que o Trump fez agora? Tirou os Tirou, curdos, deixou os caras na jogou mão. os curdos Isso. para as feras. Exatamente. Tá pra você. Provavelmente serão dizimados. É. O curdo é a maior etnia sem pátria. Sem pátria. Sabe, porque eles ocupam vários espaços naquela região. Então, jogou os curdos às feras. Não tem a menor consideração com isso. Trump está em época de eleição. Tá Está fazendo fazendo, qualquer coisa. fazendo campanha já. Muitas coisas que o Bolsonaro fez em termos de política externa estão dando resultado ou darão resultado. Muitas sementes foram plantadas em termos de captação de dinheiro de empresas para o Brasil. Tudo isso mostra que ele não é tão ingênuo. Ele tropeça na própria língua, é mal assessorado em muitos aspectos, especialmente pela família, pelos filhos. Filhos falam Que demais. poderiam ficar calados, ser um grande lucro ficarem calados. O Brasil tem um potencial de retaliar os Estados Unidos. Isso daí é importante. Embora não pareça. Embora não pareça. O futuro vai ser de quem tem nióbio. Nióbio é uma mistura que você bota no aço, ele fica extremamente leve e duro. Você bota gramas em tonelada. Gramas e toneladas o nióbio. O Brasil produz 98% do nióbio do mundo. E os outros porcentinhos é do Canadá. É. Então é uma riqueza maior do que petróleo. Não hoje, hoje potencialmente sim. Mas daqui a uns poucos anos vai ser alguma coisa muito melhor do que ter petróleo. Então eu acho que tem uma capacidade de retaliação muito grande. Não sei se o Trump vai levar isso a ponto, levar isso a termo, ou só é fumaça, espuma para a eleição dele. Eu acho que é só fumaça, espuma e ele vai se retratar. Porque Ele vai voltar atrás, ele volta atrás de tanta coisa. tudo, é isso que eu estou Ele falando. sem noção. Ele fala muito antes de pensar. Quem fala que o Bolsonaro às vezes fala antes de pensar, o Trump é 10 vezes pior. Mas é igualzinho. É O outro é pior. pior, realmente. O outro é pior. O outro é pior. Acontece o seguinte, gente, deixa eu tentar explicar aqui. Eu quando disse que acho que o Bolsonaro é ingênuo, em determinados momentos, não na totalidade dos momentos, senão a coisa fica mal explicada. E eu não estou me desculpando, não. Continuo achando que em determinados momentos ele era e é, atualmente, pode se preparar melhor, mas era despreparado para aquilo que está. A meu ver, é um ponto de vista meu que pode mudar. Pode mudar. Essa hora de dizer, eu vou lá e elimino o visto, pelo amor de Deus, isso aí, quem é que pediu? Ele não pediu nada. E deu o que em troca? Não deu absolutamente nada em troca.
Então aquela história, nesse momento que você acredita, o fulano é meu amigo, qual é a contrapartida que houve? Houve uma visita ainda, o Netanyahu, que a gente falou, ainda veio ao Brasil. O Trump veio ao Brasil? Não. Então certa dificuldade você tem que encontrar para realmente poder desenvolver o país, é só isso. É só isso. O que eu quero dizer, não acho nada contra quem esteja, até peço desculpas no calor do debate, eu falei com relação ao Aibir, que ele é apaixonado. Não, ele é bolsonarista, é um direito dele. Não, eu não sou apaixonado, Sim. eu sou admirador dele, Sim. votei nele, votaria novamente hoje. Sim. Não é uma questão de paixão, porque eu não abro mão do espírito crítico. Certo. Se quando fazer alguma coisa errada, se eu julgo errada, Pois eu é. condeno. Então, Por exemplo, o negócio de tirar radar, É. esse negócio, são as bobagens que ele faz, Isso mas é mais muita coisa enfeite, boa né? ele faz também. É. Mas todo mundo erra. Mas o que a gente espera, quer dizer, é que houve até um amadurecimento muito grande depois da empolgação de ter assumido a presidência da República, mas tem certas coisas que a gente fica assim impressionado. O presidente perder tempo para querer bombardear a Folha de São Paulo, que por mais equivocada que possa ser, ela está exercendo um direito democrático dela de fazer crítica. Pelo amor de Deus, quem que é isso? Ele é o presidente da República, não tem que se preocupar com isso. Mas, Fernando, nesse aspecto, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou discordar de você, mas vou por colocar favor, eu acho que o Bolsonaro ele está decepcionando aqueles caras que achavam que ele tinha um espírito ditatorial, um espírito Sim, é pouco verdade. democrático. Concordo, Por quê? concordo. Em qualquer país minimamente sério e que não tivesse, sabe, essas interferências aí, o Lula teria voltado já para a cadeia. Sim. Porque o cara sai da cadeia. O Lula é condenado. Eu não sei se o Lula é bom ou ruim, para mim ele é um condenado. Ele é um condenado. E sai da cadeia e Concordo. faz discursos inflamados, chamando o presidente de chefe de milícia. Olha isso, é gravíssimo. O nosso ministro da Justiça de corrupto, falando claramente isso. Nos Estados Unidos ele estaria preso. Com certeza teria voltado para a cadeia. Vê se o Bolsonaro fez alguma consideração. Mas Não. aí Quando perguntaram, ele falou, não vou fazer comentário. Ele é uma pessoa que está na mão da justiça e a justiça que resolve o problema dele. O que fez muito bem. Eu acho Nessa também. situação, ele foi muito maduro. E eu isso quero aí. dizer o seguinte, ele tem que se preocupar, a meu ver, disse num dado momento de profunda admiração, o Aibir disse, ele é o presidente da República, e daí eu sou um cidadão do Brasil, com 73 anos de idade, com 57 anos de trabalho. Então, se eu não valho nada, joga para baixo a máxima de que Alguém na falou que você realidade não o valia poder... Não, eu estou fazendo uma alusão, porque dá a impressão que o cara se elegeu e virou um super-homem. E a ninguém impressão falou que isso. dá, Você está torcendo alguém para eu falou, falar. alguém falou uma coisa aqui. Você está torcendo para Sei, eu falar. então, desculpa. Eu falei que se ele é presidente da República, porque ele não é ingênuo. Não. No meio daquelas coisas, para ser o presidente da República, não é ingênuo. Todos nós temos momentos de lucidez e de ingenuidade. Eu tenho. Por que você não teria? Você é diferente dos outros? Não. Todos nós temos momentos de ingenuidade, sim. Sei. Como é que eu posso dizer de alguém que você não teve ingenuidade? Agora, eu tenho o direito de pensar, posso estar errado. Eu também tenho direito de pensar. Claro, mas ninguém está negando esse direito. Bom. Tanto é que você está participando de um debate que jamais foi cerceado daquilo que você se apresenta. Não, só estou discordando de você. Exatamente. Agora, Então, o que eu acho ingenuidade achar que o Lula é honesto. Não, quem é que sim. falou que o Lula é Não, honesto? isso que eu acho ingenuidade. Que ele deu bilhões para países ideologicamente. Mas, gente, vai virar a bipolarização. Convivente com ele. Ninguém está falando aqui do Você não, estou falando de Se ingenuidade. você tivesse ouvidos para ouvir, você veria o seguinte, que eu falei aqui, ele deve estar preso. Que desde a primeira vez, se você visse esse programa mais vezes, ou em outros que eu fiz, desde a primeira vez eu disse, olha, é um absurdo esse negócio de voltar atrás do Supremo Tribunal Federal na segunda instância. A gente já comentou muito aqui. Não tenho nada a ver com o PT. Pelo contrário, sou o primeiro a reconhecer que o PT, lamentavelmente, botou os pés pelas mãos, ou um dos a reconhecer, e estragou o país. E que parte da dificuldade que o presidente Bolsonaro tem enfrentado deve-se a isso, evidentemente. Agora, concordo com você quando você diz do ego inflado, que é a primeira coisa que o cidadão deve aprender a deixar de lado para poder ouvir os outros.
Basicamente é isso. Não, e você vê que muitos políticos pecam, para não dizer a maioria, não gosto de generalizar, mas a maioria peca por isso. A maioria tem um ego quase incontrolável. E eles se sentem, sabe, o máximo. E a perda de tempo em cuidar do ego dele faz com que a maioria deles, como você colocou aí, passem anos, décadas me representando ou representando o povo e não faz quase nada. Eu acho que a intenção nossa... E quem está no Supremo também tem muito. Nossa, e aqueles não representa a gente. Não, mas foram eleitos por nós. não, representam eles mesmos. E outra coisa, além daquilo que você está falando, e concordando com o que você está dizendo. Há pouco a gente comentava aqui fora do ar a respeito da lerdeza da justiça, acho que você comentou. E eu tenho para mim, olha, eu acho que a lerdeza é propositada, porque não cabe, se o Fernando Sérgio, com toda a sua limitação, com toda a sua limitação, é capaz de fazer um programa via internet e mandar esse programa, ainda que relativo, para o mundo inteiro, meu Deus do céu, qual é a dificuldade da justiça brasileira de ser informatizado? Sem dúvida. Qual é a dificuldade da justiça brasileira, ao invés de pegar o Lula, que aqui foi citado, para estar presente num julgamento, por exemplo, ele estava no Paraná, aí viria com um avião gastando dinheiro num país que não tem dinheiro para Brasília, por que não pode fazer a conferência? Você está falando do Lula, vamos transportar isso para líderes de quadrilha perigosíssimos, que ainda tem uma estrutura toda de um aparato de segurança, com risco de ser resgatado no meio do caminho, tudo isso, também tem isso, entendeu? Então eu acho que a justiça tem que ser mais ágil e usar as ferramentas que nós temos hoje. A internet é uma delas. E eu faço um apelo para o presidente da República, para o senhor Bolsonaro, não votei no senhor, não sei se votaria numa outra, vamos deixar mais tempo para ver. Acho que o amigo está fazendo coisas muito corretas em alguns momentos, principalmente com relação à abertura de mercado, que é fundamental para todos os países e não só explicitamente para os Estados Unidos ou para os seus aparelhados, que tenha uma preocupação de gerir esse país, não só para aqueles que votaram no senhor, porque o senhor é presidente de todos os brasileiros. Nós estamos vendo aí algumas coisas que estão acontecendo e que poderão ser melhoradas. E a ideia é essa, né? De qualquer maneira, político é isso mesmo que fala o William Vac com relação ao Trump, que ele, ao fazer seja jogada na plateia, ou seja, a sobretaxa de produtos brasileiros que vão trazer problemas aqui internamente, ele está pensando só em eleição? O Trump? Isso. É só pensar nele e, por consequência, na eleição dele. O Trump só pensa nele. É um ego descontrolado. Superinflado. Outro político americano que tinha um ego, que era páreo duro com Trump, Lyndon Johnson, substituiu o Kennedy. Ele não havia era vice, era o vice ele colocou o trono. Ele era vice do Kennedy, que transformou-se em presidente. Com a morte do Kennedy. Com a morte do Kennedy. Isso mesmo. Ele era tão arrogante, o Trump, o Johnson. Ele ia no banheiro fazer as necessidades dele e os assessores tinham que estar em volta. Que isso? Era um padrão. O Lyndon Johnson? Lyndon Johnson. Lyndon B. Johnson. Lyndon Baines Johnson. Isso eu vi aquela série. Sabe, ele no banheiro, sentado. E com todo o cidadão a obrar. Não, a obrar e administrar um país. Aliás, eu acho que administrar um país desse estilo a gente faz muito aqui também. Também tem isso. Verdade. Precisa ser no banheiro. Alguns fazem andando mesmo, né? Quer dizer, até existe uma expressão, né? Defecando e deambulando. Não, e outra também, outra expressão que os políticos fazem na vida pública que eles estão acostumados a fazer na privada. Essa foi do Lote, né? Essa é muito boa. Ele era o Lote candidato à Tem presidência. a outra também, até eu acho que é legal, é que bundinho de neném de político, pode sair qualquer sai. Não sabe, a gente sabe que sai. Cabeça de juiz. Cabeça de juiz. Mas é isso, quer dizer, de repente, o que a gente espera é que a gente tenha um país progressista, né? Que Eu acho que se você fizer um apanhado geral, eu acho que a gente tem
Mais fez próximo que conta. muito mais próximo que conta. É outra coisa. Essa mania, esse jeito do Bolsonaro está se moldando, a gente tem que elogiar, está melhorando. Ele está conseguindo, inclusive, conversar com todas as enormes dificuldades com o parlamento, que às vezes é problemático mesmo, a gente sabe disso, com o Senado, com a própria STF, com o próprio STF, que é muito complicado, né? Conversar com aquela turminha ali não é fácil. Haja paciência. Haja paciência, haja paciência. Mas é aquilo, nesse particular, como é que fica a mentalidade do povo, meu caro e grande psicólogo, doutor Luiz Argueta? Todo lado. Muita gente saindo do país. Eu acho que não deva sair do país. Não vai encontrar nada muito melhor lá fora, nem muito diferente lá fora. Será? Eu tenho uma sobrinha, a sobrinha que está morando no Canadá, está gostando. Meu filho mora nos Estados Unidos, está gostando. As pessoas que moram no exterior que eu conheço, todos gostam. Quem mora lá fora sabe. Vai sim. Eu já fui a vários países e infelizmente sou obrigado a dizer que a gente está faltando em muito. Você chega aqui no Rio de Janeiro, falido, com problema de dificuldade, todas as calçadas esburacadas. Se você for em Miraflores, ali no Peru, Miraflores no Peru, que é um bairro do tamanho de Copacabana, você não vê um buraco. Um buraco. Então, ali houve uma administração que nós não temos aqui. Essa é uma realidade. Por outro lado, você bota no Google, não confia no Fernando Sérgio, não. Você bota no meu filho e vai embora para Lisboa. Vai trabalhar lá, vou sentir imensa falta. Vou fazer o quê? Em busca de coisa melhor. Conseguiu um emprego, tem cidadania portuguesa, está indo para lá. Então, preocupado, não Lisboa, Porto, né? Preocupado em analisar como é que está a violência em Portugal. Então, eu botei no Google, qual foi a criminalidade no Porto neste ano. E o Google me deu um dado até setembro, 85 crimes. Qual foi a criminalidade do estado do Rio de Janeiro este ano? O Google me deu 2.753 Isso é relativo. crimes. Em relação a que população? População igual a do Rio de Janeiro, companheiro. Você que é igual ao Rio de Janeiro? Não, estou falando de Portugal. Portugal tem 13 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem 18 milhões ao todo, ou 20. Mesmo que você reduza pela metade, são mais de quase... A criminalidade é altíssima aqui. Então, se a gente admitir que isso aqui é melhor, infelizmente não é. É maravilhoso, é um país lindo, bonito, fantástico, extraordinário. Agora, pelo amor de Deus, não sabe cuidar das praças. Mas, Fernando, isso aí vem de uma situação que a gente, como Voz Meia está falando aqui, grande parte a gente acredita no governo, mas grande parte nós temos que acreditar o povo, que não tem culpa, que não tem a educação que deveria ter lá de baixo. Aí eu concordo com ele. Por quê? O que acontece hoje? Hoje nós temos um país que perdeu 2, 3 gerações na área da educação. Lá de trás do Brizola, quando veio aquele secretário de educação que tentou fazer alguma coisa, não deu nada certo. Ficou aí. A nossa educação hoje é horrível, é abaixo de vários países paupérrimos da África. Isso é uma vergonha. E país que não tem educação não tem futuro. Não tem resultado. Não tem futuro. Nós temos até um ponto positivo nisso. É mais fácil controlar o povo deseducado. Sim. Sim. É coisa de bom isso foi proposital, mas concordo. É verdade. Concordo que foi. Concordo. O povo que é educado, você ensina ele a pescar. O povo que é mal educado, você dá a esmola, dá o peixinho de vez em quando e faz manobra ele da maneira que quiser. Pão e circo. É o que fizer, pão e circo. Enfim, vamos torcer por dias melhores, necessitamos de dias melhores e eu acho que todos nós temos a concordância de que há necessidade de mais educação e instrução. A educação é dada pela família, se não tiver educação, não vai dar. E a instrução é dada pelas escolas, pelo colégio, que infelizmente tem muita coisa carente ainda no país. Não culpa deste governo, mas culpa dos vários governos que antecederam décadas e décadas e que a gente lamenta. Infelizmente estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Meu caro doutor Arminda, para ter um grande pelo aqui mais uma vez. E gostaria que o amigo, então,
dissesse aí a respeito dos seus cursos, o trabalho que o amigo faz, não só no Flamengo, como na Barra do Tijuca. Eu dou cursos de psicologia para leigo, que ajuda a todos, tanto na Barra da Tijuca quanto na Praia do Flamengo. O telefone para informações é 21 Rio de Janeiro, 2285-0550. Pode entrar em contato comigo também pelo Facebook, A Luz da Psicologia Oficial, e pelo Instagram, @psicólogo em vida. Toda quarta-feira à noite, às 8 horas da noite, eu estou no Instagram dando orientações gratuitas para quem quiser. Que maravilha. Doutor Luiz Arminio, um dos grandes psicólogos brasileiros, minha gente querido doutor Munhoz. Samira, você pode pegar lá o remédio do doutor Hernani, tão gentilmente, o doutor Hernani Sampaio deve estar no centro agora. Um grande abraço, doutor Hernani. Querido amigo, obrigado pela confiança. Ele transmite a seriedade que ele tem 45 anos como oncologista do INCA, está se aposentando agora, né? E ele, muito gentilmente, esteve aqui semana passada e nos deu um remédio caríssimo, né? Para ser encaminhado pelo Dr. Munhoz, ele é seu admirador. Isso, obrigado. Segundo ele, esse remédio realmente muito útil, né? E a gente tem lá ao lado do hospital muitas comunidades, né? Quem conhece ali o Rio Comprido e o Hospital do Amparo, que fica exatamente na Rua Estrela ali, pertinho ainda daquela pracinha principal, perto do viaduto Paulo de Fronten ali, tem muitas comunidades ali e de vez em quando o hospital realmente ajuda bastante aquelas comunidades ali onde a gente está inserido ali há 107 anos. O hospital tem 107, vai fazer 108 anos agora. Então a gente agradece muito a qualquer tipo de colaboração ali. Então, nosso doutor Hernani, nosso abraço, né? Muito obrigado pela confiança. É provável que a gente tenha uma novidade para os espectadores amanhã. Eu não gosto de contar com o ovo dentro da galinha, então vamos aguardar para ver. Oficializar. E agradecer a oportunidade hoje. Nosso doutor Herbínder. Isso. Quem eu tenho realmente profunda admiração. Muito obrigado aí, aprendi muito hoje aqui também. Acho que todos nós temos essa admiração por ele. Meus amigos, olha, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, sejam felizes. Namastê.